estamos começando aqui uma conversa boa hoje sobre esgotamento ministerial. E quero convidar você a dar aqui um tempo, dedicar aí um pouco da sua atenção. Você que conhece um pastor, conhece um líder, tem conversado com líderes que estão cansados, que estão talvez até desanimados, sobrecarregados no ministério, e você gostaria de encorajar alguém, de inspirar alguém nesse instante, então essa é uma boa oportunidade, tá bom? Daqui a pouquinho nós receberemos o nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes para esse bate-papo e com certeza será uma conversa boa, uma conversa edificadora. Então, estamos já começando, tá bom? Você que está aí conectado, aguarde, com certeza tem coisas que irão aqui, ferramentas, elementos que irão te ajudar no ministério, irão te ajudar no teu exercício da liderança, sendo você pastor, sendo você presbítero, ou sendo você líder de algum ministério na sua igreja. Sabemos que isso não é uma tarefa fácil, é o que ouvimos falar toda hora. São pessoas dizendo até que não querem mais liderar, que não querem mais trabalhar com nada na igreja, porque acham difícil, acham as pessoas complicadas, acham o trabalho ministerial complicado, pesado. Será que é assim mesmo? Será que a melhor coisa, de fato, é não se envolver? Deixar para outras pessoas? Tem uma passagem muito interessante no livro do profeta Ezequiel, e quando ele fala de sacerdócio, né, o texto de Ezequiel fala que o sacerdote, a roupa do sacerdote, ela tinha que ser de linho e não de lã. Por que de linho e não de lã? A ideia do texto é que a lã produziria muito calor, já o linho seria uma roupa mais fresquinha. Então Deus estava dizendo aos sacerdotes que eles deveriam comparecer de linho e não de lã, porque o ministério do sacerdócio deveria ser uma tarefa leve, não deveria ser uma tarefa pesada, não deveria ser uma tarefa que ele exercesse a ponto de lhe vir suor. A ideia do suor é a ideia do peso, a ideia do esforço humano. A tarefa ministerial, ela tem que ser feita, tarefa espiritual, tem que ser feita com leveza, tem que ser feita de forma que não seja um fardo, que não seja um peso para aquele que faz, né, e vire, né, uma espécie de sacrifício. Não. Deus é o sumo sacerdote por excelência e o sacrifício já foi feito. Agora o que fazemos é uma resposta. São, como diz o autor de Hebreus, sacrifícios de louvor, né? Ou seja, é por gratidão, é por alegria. Então o ministério ele tem que ser uma tarefa que não vire para aquele que a exerce uma tortura, que vire para aquele que a exerce um grande fardo, um grande peso. Então, por isso nós vamos conversar hoje sobre esse assunto. Eu quero que você agora compartilhe com quem você acha que essa conversa vai abençoar, tá bom? Você pode aí já chamando algumas pessoas para participarem conosco, para conversar. Você tem aí a oportunidade de fazer perguntas, fazer também seus comentários e interagir conosco. E eu tenho absoluta certeza, será uma conversa boa, preciosa. As dores do pastorado. Antes da pandemia, muitas pessoas já viviam com lutas, dificuldades, dores. A pandemia veio e trouxe mais peso ainda, mais fardo ainda, né? Muitos pastores entraram em depressão. Eu conversei com vários, atendi pastores e vi vários pastores que o processo da pandemia, por gerar aí cobranças, gerar pesos, jogar mais fardos e pesos sobre
o ministro da palavra, o líder da igreja, vários pastores acabaram piorando, aqueles que já vinham com uma certa fragilidade, sensibilidade. A pandemia expôs a fragilidade, expôs as limitações, e muitos começaram então a deprimir, a se angustiar mais ainda. E outro momento crítico é a volta da pandemia, né? A volta da pandemia, muitos membros não voltaram. Igrejas tiveram perda de arrecadação, perda de frequência. E agora, o líder que de repente viu a sua congregação não podendo reunir, agora que pode, não voltou, a receita caiu, e pressões, cobranças sobre o ministro, e o esgotamento está aí, né? Temos visto cada vez mais um número de ministros esgotados, né? Aliás, até você deve ter visto como circulou nos dias da pandemia, no finalzinho principalmente, dados de que uma categoria que mais sofreu com a pandemia, uma das categorias que mais perdeu gente na pandemia, foi exatamente a categoria dos líderes religiosos. Pastores, sacerdotes, líderes são a categoria mais atingida. Pastor, o Fernando está ligando aqui, pede para ele entrar na página da igreja, porque ele não está seguindo a página da igreja, eu não consigo. Então vamos lá, estamos convidando o Hernandes aqui. A paz, Hernandes. Barão, você tá bom? Tô joia. Nós estamos fazendo na página da igreja, @IPPenha. Eu não vi você aqui. Não, na verdade, na hora de começar, mudou para a página da minha para da igreja. Eu preciso passar a seguir, então, senão isso. eu não consigo acessar. Acha aí @IPPenha. IPPenha. IPPenha. Isso. Okay. Vai aparecer aí. Já, o mestre Hernandes estará conosco e nós teremos assim o privilégio, a boa oportunidade de poder conversar com ele, e você tem a oportunidade também de fazer perguntas, de abrir aqui um bate-papo, né? E com certeza será aí edificante para nós, tá bom? Então, nós estamos aí já, né, startando. Para mandar para todo mundo, pastor. Aqui é bem bate-papo. Então vamos lá. Você tem alguém que você quer chamar para participar agora? Então, aproveita aí essa boa oportunidade. Nós estamos aqui compartilhando com várias pessoas também. Tá joia? Eu tenho certeza que é abençoador, significativo aí para você. Hernandes já está ao vivo. Pastor Hernandes está aí conosco já ao vivo. Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, né? Já viramos do meio-dia, então já é boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja aí contigo, seja com a tua casa, com a nossa querida IP Pinheiros, IP Vitória, aliás, vou lá em Vitória, sexta, sábado e domingo, né? Coisa vou lá boa. na sua terra, comer aquela muqueca capixaba boa. Terra que mana leite, mel e muqueca. É diferenciada essa, né? Leite, mel e tem a muqueca. Essa é diferenciadíssima. Então, estamos aqui conversando sobre as dores do pastorado, né? O esgotamento dos pastores, líderes. Estamos saindo daquele contexto de pandemia que estava falando daqui a pouco, acabou expondo fragilidades, acabou expondo feridas, dificuldades aí de pastores e líderes. E durante a pandemia foi sofrido, e depois da pandemia também, sofrido para muitos pastores, né? E queria que você já introduzisse aqui para nós, né, a sua percepção disso. Como, na sua percepção, na sua leitura, como estão os líderes ministeriais em relação a essa conjuntura que vivemos, e vamos pensar aqui pandemia e pós-pandemia. Tem sido sofrido para muitos líderes, na sua percepção? Sim, Amaury, tem sido por algumas razões. Primeiro, porque nós tivemos
nesse período de 2 anos, mais de 6 milhões de óbitos mundo afora, e talvez nenhuma classe, se a gente poderia chamar de classe social, talvez mais atingida do que a classe pastoral. Nós tivemos muitos óbitos de pastores, de líderes, que deixaram uma espécie de lacuna, de vácuo, né? Segundo, nós tivemos muitos pastores cujos membros da família, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, foram a óbito também nesta pandemia. Terceiro, porque muitas igrejas não estavam, de certa forma, preparadas para uma comunicação virtual adequada, seja a sua membresia, seja para além fronteiras, e isso dificultou demais a comunicação desses pastores com as suas ovelhas. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava há 15 dias pregando lá no interior, lá em Santos, para um conselho de pastores, e eu conversava com um pastor de uma denominação histórica, e ele me disse que a congregação dele tinha 84 membros, e quando voltou presencial, desses 84, 42 deixaram a igreja. Falaram, pastor, não queremos mais, não vamos voltar mais. Então, muitas igrejas tiveram essa baixa na sua membresia, né? Então, tudo isso reflete, reverbera na alma, nas emoções, na motivação desse obreiro, desse ministro, desse pastor, né? É claro que nós tivemos outros que aproveitaram a crise, a pandemia, e acabaram crescendo, né? Tiveram criatividade, iniciativa, para enfrentar a crise com um pouco mais de graça e vitória nestas áreas. Porém, eu diria para você que esse grupo é pequeno em relação à grande maioria que foi muito atingida em todos os aspectos por essa pandemia. Então, eu creio que nós, pastores, de forma geral, precisamos muito de uma palavra de apoio, de encorajamento, de direcionamento, de orientação nesse tempo de crise. É verdade. O senhor estava falando aqui, eu me lembrei, né, de uma igreja aqui na Grande São Paulo, tinha 130 membros, o Ministério da Música da igreja tinha 20 membros, sobraram 2 pessoas da música e sobraram cerca de 30 pessoas, perderam mais de 100 pessoas na igreja, né? O coração da liderança, o coração do pastor, numa hora dessa, se despedaça, né? Além do mais, Amaury, nós temos aqui em São Paulo também, e no Brasil afora, né, muitas igrejas pequenas, igrejas que nós chamaremos de comunidades, que não têm vínculo com a denominação, por exemplo, e igrejas ainda se estruturando, que a pessoa começou um trabalho na sua casa, depois alugou um pequeno espaço, e muitas dessas comunidades pequenas, sem estrutura, seja ela física, seja ela financeira, ou às vezes até mesmo bíblica, fecharam as portas completamente, fecharam as portas completamente. Então, esse é um tempo, creio eu, de uma reengenharia no ministério, uma época de repensar, né, o ministério, e espero em Deus que, nesse tempo, nós tenhamos a graça de não jogar a toalha, de não desistir, mas de buscar de Deus uma nova direção. Porque a crise é um tempo de oportunidade, né? Por exemplo, sempre, no campo da ciência, as crises sempre ajudaram a criar novos fatos, né? A penicilina, por exemplo, foi criada lá na período da Primeira Guerra, né? No período de pandemias é que vem as vacinas que erradicaram doenças que mataram tantas pessoas. Então, é hora da gente pensar, Deus, dá a direção para a igreja, dá orientação para os líderes, dá um espírito de empreendedorismo para os pastores. É isso que nós estamos precisando hoje, nesse chamado pós-pandemia. Verdade. E que conselhos o senhor daria aqui para pastores que estão desencorajados, estão desanimados, pensando em desistir do ministério? Tenho encontrado vários assim, atendi vários assim nesse contexto de pandemia.
Que conselhos assim podemos dar para pastores que estão nessa condição, para líderes que estão dizendo é muito complicado, não quero mexer mais com isso não? Bom, primeiramente, o ministério nunca foi descomplicado, né? Aqueles que entram para o ministério achando que ele é descomplicado, que é um caminho tranquilo, que é uma estrada de tapetes vermelhos, né? Que é um jardim grinaldado de flores, eu acho que se equivocaram. O ministério, a igreja sempre foi martírica, a igreja sempre enfrentou lutas. Então, as dificuldades existem para serem superadas. Eu fico olhando, por exemplo, Amaury, o ministério do apóstolo Paulo, né? Que facilidade Paulo teve no seu tempo? Nenhuma, né? Nenhuma, né? O homem era preso aqui, açoitado acolá, perseguido, onde chegava, tinha que sair fugido. Mas ele nunca permitiu que as circunstâncias determinassem o seu ministério. Então, nós temos que olhar para o Senhor, que está no controle do universo, da nossa vida, da nossa história, e prosseguir, apesar das lutas, dos dissabores. Agora, os problemas pontuais, eles vão existir, aqui, ali, acolá. Cabe-nos, com a graça de Deus, pedir sabedoria, pedir força, pedir discernimento e buscar motivação não nas circunstâncias, buscar motivação em Deus. Porque Deus não muda, a circunstância muda, Deus não muda, a palavra não muda, os valores do ministério não mudam. Então, nós temos que buscar essa motivação não nas facilidades da vida, mas no Deus Todo-Poderoso e na sua graça, que é mais suficiente e melhor do que a própria vida. O poder de Deus que é na fraqueza. Amém, é verdade. Essa é uma palavra, né, que ganha muito sentido nessas conjunturas, né? Como o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E uma outra questão, assim, como igrejas que se saíram bem, pastores que conseguiram reagir de uma forma assim mais positiva e obtiveram mais êxito nesse contexto, como igrejas e pastores, como lideranças, podem ajudar aqueles que não lidaram tão bem com a situação, né? Não conseguiram, que a coisa veio e apertou mais para o lado deles, né? Um desafio aí de solidariedade, de graça para as igrejas. A sua pergunta, para mim, é muito importante, porque nós não estamos competindo uns com os outros, nós estamos cooperando uns com os outros. Esse sentimento de aproveitar a crise do outro para se fortalecer não tem respaldo nem amparo nas Escrituras. Então, nós devemos estender a mão. E eu acho que uma maneira de ajudar, sabe, Amaury, e eu tenho feito isso por onde passo, é encorajar os pastores a investir nesta questão da comunicação virtual. No mundo de hoje, Amaury, nós não podemos nunca pensar que vamos pregar a nossa comunidade entre quatro paredes. Então, é preciso que as igrejas se estruturem para ter o melhor som, a melhor captação de imagem, a melhor transmissão dessa mensagem, para que ela possa ser relevante não apenas no seu bairro, mas uma igreja relevante no mundo. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu, quando conversava com esse pastor lá em Santos, foi muito curioso, porque com 10 minutos que nós tivemos batendo um papo, ele disse: pastor, o senhor está me abrindo a visão para coisas que eu nunca pensei, eu nunca imaginei. Então, acho que cabe a nós, primeiro, colocar o nosso expertise, a nossa experiência, aquilo que alcançamos, à disposição das pessoas. Olha, é possível. E você sempre anda 1 quilômetro dando o primeiro passo. Então, esse é o primeiro aspecto. É questão metodológica. O segundo aspecto é trazer uma espécie de renovo do ânimo, né? Que às vezes as pessoas estão desalentadas, desanimadas, sem força, sem motivação, sem alegria, sem entusiasmo. Eu diria para você que a gente conseguiria isso, Amaury, buscando uma espécie de reavivamento do amor pelo ministério. A pessoa precisa voltar a se encantar com o ministério, brilhar os olhos pelo ministério, de não perder a sublimidade dessa vocação. Eu acho que essa motivação interior que é muito importante. Porque se a pessoa estiver desmotivada, eu gosto muito daquele texto lá de Marcos 2,
quando aquele paralítico foi levado a Jesus numa cama, subiu para o telhado, desceu o camarada na cama e tudo, onde Jesus estava. Jesus, a primeira palavra que Jesus disse para ele é a seguinte: tem bom ânimo. Ou seja, o cara estava desanimado. Estava desanimado. Né? O camarada está desanimado, não adianta você fazer nada, não vai, ele está desanimado. Então, ele tem que tirar esse desânimo, ele tem que curar-se desse desânimo, ele tem que buscar em Deus uma força nova, um alento novo, uma motivação nova. E não importa se a igreja é pequena ou grande, se está numa cidade grande ou pequena, se está numa região rural, motivação é algo que só o Espírito de Deus pode produzir. Então, eu acho que são duas frentes. A primeira é motivacional, a segunda é metodológica, para ajudar as pessoas. Amém. Né? E boa lembrança aqui, né, dessa expressão de Jesus, tem bom ânimo. Jesus gostava dessa expressão. Né? Jesus, várias vezes, a saudação de Jesus foi essa, né? Tem bom ânimo. E isso é bem importante, né? Nós temos aqui vários líderes assistindo, participando. Você que está aí, conhece um líder que está desencorajado, conhece alguém, você podia marcar esse líder. Né? Você quer animar, encorajar esse irmão, esse pastor, esse presbítero, líder aí do Ministério de Louvor, um diácono da igreja, seja o que for, você pode abençoar esse alguém com um bate-papo, uma conversa, né? Pastor Hernandes, uma coisa simples pode virar a chave do coração de um líder desanimado, né? Vamos pensar aqui nesse encontro, nesse efeito da saudação de Jesus. O sujeito chegou perto de Jesus desanimado. Jesus disse para ele: tenha bom ânimo. Um encontro, um culto, né, um treinamento, uma conferência, isso pode ajudar um líder desencorajado? Pode muito ajudar, porque às vezes, você disse, às vezes é uma pequena chave que abre um grande cadeado. Né? É uma palavra, é uma conversa, é uma entrevista, é um bate-papo, é a disposição de participar de uma conferência, de um congresso, de um treinamento. Às vezes, por exemplo, eu digo isso para você, o meu chamado para o ministério ocorreu com uma conversa, uma palavra que eu recebi. Aquilo foi a chave que virou a minha história. Eu tinha um projeto de vida e Deus mudou por completo o meu projeto de vida com uma conversa. É claro que se o Espírito de Deus não agir, pode conversar a vida inteira, que também não vai resolver. Não vai dar nada. Deus vai usar uma pessoa, né, uma circunstância, uma conferência, um culto, um bate-papo, uma live como a nossa aqui, para virar a chave na vida da pessoa. Né? E você hoje está marcando aí um encontro, né, um congresso, lá acho que é isso mesmo, em Atibaia? Isso, em Atibaia. Dia 16 a 19, uma conferência, um retiro de encorajamento. Né? Então, aqui fica a nossa palavra aí, para quem está nos acompanhando, se ainda não fez a sua inscrição, para fazer, para buscar uma forma aí de participar. Nós estaremos lá também com você, se Deus quiser. E eu espero que essa conferência seja uma grande bênção, uma grande bênção. Eu estou também fazendo um encontro agora com esse propósito, na primeira semana de agosto em Sorocaba, com esse propósito. Temos que buscar formas e meios de ajudar pastores, obreiros, leigos, crentes, enfim, a buscarem no Senhor um tempo de restauração e de refrigério. Amém, bênção. Olha aí, né, para você que está ouvindo, duas dicas já interessantes para você, né? A conferência que faremos agora, 16 a 19, a conferência lá em Sorocaba, do pastor Hernandes. O líder não pode ficar parado, tem que reagir, né? Tem que buscar. Está com fome, procura comida. Né? Não tem sentido morrer de fome. Está doente, busca remédio, busca o médico. Está fraco, vitamina. Então, duas dicas boas aí de vitaminas que você, como líder, pode tomar. E pastor Hernandes, que ele precisa ser a inspiração dos seus liderados. Né? A igreja nunca está à frente do seu líder. Há um ditado popular muito engraçado que se o líder para, né,
Se o líder corre, o povo anda. Se o líder anda, o povo para. Se o líder para, o povo se assenta. Se o líder se assenta, o povo deita. Então, o líder precisa ser uma motivação para as pessoas. As pessoas têm que olhar para ele e ver ânimo, coragem, determinação, criatividade, né, iniciativa. Então, por isso que é importante encorajar os líderes, porque um líder encorajado encoraja outras pessoas. Amém. Bênção. Uma palavra final de encorajamento aí para quem está nos ouvindo. Vamos pensar aqui numa flechazinha como essa de Jesus, né? Jesus, o nosso mestre por excelência, atirava direto na cabeça e no coração. Tem bom ânimo. Uma palavra aí sua para quem está nos ouvindo, direta assim, de encorajamento, de ânimo, de reagir, de levantar e seguir adiante. Me permita citar o caso de Paulo, quando ele estava saindo de Éfeso para Jerusalém, para levar uma oferta aos pobres da Judéia, e ele para em Mileto para bater um papo com os presbíteros da igreja, e ele diz lá no capítulo 20, verso 24 de Atos: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Há 3 coisas aqui, Amaury, que me encantam muito. Primeiramente, o senso de vocação, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. O vocacionado, ele não olha para as dificuldades, ele olha para o chamado. Se você tem um chamado, você precisa reavivar esse dom que há em você. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a abnegação. Em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Ele chega a dizer para os presbíteros lá que, embora eu estivesse indo levar uma oferta, o Espírito Santo assegurava para ele que de cidade em cidade o que esperava ele era cadeias e tribulações. Mas ele diz: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, não importa se outros problemas virão, se outras lutas virão. O líder, o vocacionado, ele não fica olhando as dificuldades. Ele trabalha apesar das lutas, ele tem abnegação. E, finalmente, ele fala aí de uma paixão, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, pregar o evangelho tem que ser a nossa paixão, tem que ser algo que queime nosso peito, arde em nossa alma, faz brilhar os nossos olhos, né? É como o profeta Jeremias, que um dia disse: não, eu estou desanimado, eu vou parar, não vou pregar mais não. E aquilo foi como um fogo no seu coração, e ele não conseguiu parar. Então, se você tem um chamado, e nós estamos nos dirigindo aí aos pastores, aos líderes, aos membros da igreja que estão aí conosco, os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, você não pode parar. Pregar a palavra, anunciar o evangelho, até Jesus voltar, você vai fazer isso. Enquanto tiver um fiapo de vida, enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, você vai continuar fazendo a obra de Deus. Não tem como mudar esse rumo. Não, agora parei, chega, já fiz demais, eu estou cansado, decepcionado. Não. As lutas vêm, as lutas vão, e Deus está conosco. E nós caminhamos para a glória. A graça de Deus é melhor que a vida. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos caminhando, e vamos fazendo a obra enquanto é dia, porque a noite chega, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Então, é dia, é tempo de trabalhar. Segunda-feira abençoada. Eu costumo dizer que segunda é o melhor dia da semana, né? É o dia de acordar animado e vamos em frente com coragem, com bom ânimo naquilo para aquilo que Deus colocou diante de nós, né? Dia é tempo de trabalho. Que bênção poder conversar. Quero agradecer muito, pastor Hernandes, disponibilizar aí o tempinho da sua agenda para estar conosco aqui na segunda-feira, nesse horário. Uma bênção, um presente para nós. A nossa conferência do dia 16 está na bio aí, o link para você se inscrever, se quiser participar conosco lá, pastor, líder, presbítero, o que você for lá, é uma boa oportunidade de você receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. Nós vamos liberar aqui agora o pastor Hernandes, agradecendo o tempo que ele nos deu, tempo precioso.
eu quero que você fique, eu tenho duas coisas importantes para você, aqui liberando o pastor Hernandes, tá certo? Tem duas informações preciosas, e aí depois nós faremos assim o nosso fechamento, tá certo? Pastor Hernandes. Abração, fica com Deus. Obrigado, presentão para nós, tê-lo aqui conosco nessa live. Deus derrame graça aí sobre a nossa querida Tinha, sobre a família toda, sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Grande abraço. Semana que vem estamos juntos lá na nossa conferência. Se Deus quiser, um abração para todos. Um abraço, fique na paz. Olha só, coisa boa, preciosa que você ouviu. Tem aí algumas perguntas, tá certo? Algumas perguntas que estão sendo feitas, vamos fechar respondendo essas perguntas então. Vamos lá, meu assessor aqui está com as perguntas. Pastor, tem muita gente perguntando como se inscrever na conferência básica que vai acontecer semana que vem. O link está aí na bio da live, tá certo? Se você procurar aí, você vai achar o link, tá? Como que ele acha o link aqui, Marquito? Socorre. No bio da Igreja Presbiteriana da Penha, né? Isso, tá lá no bio da Igreja da Penha. Você vai ver lá, conferência base, conferência de encorajamento. Base.com.br, tem o site da conferência, você vai entrar lá, você pode se inscrever, dá para fazer com Pix, dá para fazer até parcelar, tá? No PagSeguro lá, tem um jeitinho que você consegue até parcelar também. A conferência, gente, é lá no Palavra da Vida, no PV, lugar lindo, maravilhoso, só de lá já descansa. E ouvir tudo que você irá ouvir lá, com certeza vai te abençoar também, te inspirar. Qual que é o objetivo da conferência, pastor? Então, o pessoal está perguntando. Só para pastor? Não, é para pastor, para líder, presbítero, você que é líder aí de ministério, de louvor na sua igreja. O objetivo é te encorajar, é renovar suas forças, é que você entre lá e saia. Se está animado, mais animado ainda. Se está desanimado, saia de lá animado, com certeza, avivado e restaurado por Deus. Tem muita gente da igreja aqui perguntando, pode casal, pode família? Pode. São quartos, são apartamentos, padrão hotel, com ar-condicionado. Nesse caso, hoje, esses dias mais para aquecedor, né? Mas são quartos individuais, são chalés, são apartamentos, né? Então, é estrutura de hotel, tá certo? Campo de futebol, piscina aquecida, sauna, tempo para curtir tudo, bater um bom papo e também ouvir palavras boas. Vai ter gravação, transmissão online? Dessa vez temos transmissão online. O objetivo é você ir lá e viver aquele ambiente, tá certo? E se não der para ir, vai perder. Então, vai lá, se esforce. 100% online. 100% presencial. 100% presencial, não tem online nem gravação, hein, para ouvir depois, tá certo? Porque tá todo mundo cansado de online. Não, o negócio é curtir lá o ambiente, o clima, curtir lá e deleitar-se no ambiente que temos lá. Teremos quais preletores? O senhor? Pastor Hernandes estará lá, eu estarei ministrando. Pastor Elias Dantas trará, inclusive, notícias fresquinhas da Ucrânia. Ele chegou da Ucrânia semana passada, foi a Belo Horizonte, estará aqui também na live conosco, provavelmente a live de amanhã ele estará aqui conosco, tá certo? Ele não me deu certeza porque ele está em trânsito, mas pastor Elias é um dos preletores, estará lá conosco o tempo todo e trará notícias assim dos irmãos da igreja da Ucrânia para você. E também o Robson Grangeiro, chanceler do Mackenzie, estará conosco ministrando. Pastor, qual que é o diferencial dessa live? Assim, é só preleção ou o senhor visa um tempo de descanso e de comunhão entre os líderes? Olha só, você tem as ministrações, no final de cada uma delas nós temos um momento de bate-papo com o preletor, esse é um diferencial, não é uma conferência para muita gente, então é mais intimista, você tem um tempo para conversar com o Hernandes, um tempo para conversar com o Elias. Outro diferencial é o ambiente, o lugar, né? Outro diferencial é o tempo para você bater papo. Às vezes na conferência o charme dela não é nem o preletor, é o colega que você encontra lá, o bate-papo ali debaixo da árvore, o bate-papo ali diante das flores, no jardim, no refeitório. Então, esse é um outro diferencial. Você terá tempo para abrir o coração, tempo para conversar, tempo para ouvir também alguém, conversar com alguém, ministrar e ser ministrado. Isso aí não tem preço, é diferente demais. Até na sauna, na piscina aquecida lá, um papo gostoso, refrigério para a alma, né? Tem uma pergunta aqui, por que fez de dia de semana? Por que é dia de semana e não fim de semana? Porque líder
geralmente, fim de semana está envolvido com a igreja, tem agenda, tem compromissos aí inumeráveis. Então, é um dia cheio terça, é um dia cheio quarta e terça. Segunda é à noite e acabamos lá com o café da manhã na quinta-feira. Então, é nesse meio de semana, porque líderes têm um fim de semana muito cheio, né? Então, por isso, no meio da semana, tá certo? Quero dar de presente para o meu pastor aqui, os presbíteros, os conselhos estão perguntando. É uma bela oportunidade, então. É uma bela oportunidade. A Bíblia diz que se você der um copo de água para o profeta, no caráter de profeta, você não perde o galardão. Imagine se você der de presente uma conferência dessa para o seu pastor, para o seu presbítero, para um líder da sua igreja lá, um seminarista. Você diz, olha, quero te enviar para uma conferência. Tá certo? Normalmente, num hotel aí é R$1.200, R$1.500, R$1.600 um negócio desse. Lá no Palavra da Vida, que é missão, gente, R$700. O que é isso, não é? Presentaço que você dará a um líder seu, pode ter certeza, seu galardão no céu será inesquecível, né? 3 dias. 3 dias. Tudo incluso. Tudo incluso. Almoço, café da manhã, jantar gostoso, comida de primeira, estrutura de hotel, piscina aquecida, sauna e preletor de ponta. Olha aí o Príncipe Hernandes, né? O Elias Dantas, para mim um dos líderes mais influentes, é o líder mais influente da igreja global hoje, através do Global Kingdom. E você tem a oportunidade de conversar segunda, terça, quarta, quinta de manhã com líderes assim de ponta. Então, Robson Grangeiro, lá, chanceler do Mackenzie, uma vivência exponencial de vida, de ministério. Então, você não vai perder, não é? E você não vai deixar de enviar alguém. Então, repete o site aí para ele. O site nosso, www.conferenciabase.com.br. Se você entrar lá no site, conferenciabase.com.br, você vai achar e tem lá jeito de você fazer a sua inscrição e participar conosco. Dá tempo ainda, tá joia? Manda essa live então para os amigos. Olha só, para fechar aqui, e o pastor Carlos está à disposição também. Você pode mandar essa live aí, o link dela, para amigo, para pastor. Você acha que vai abençoar alguém? Manda, compartilha, semeia, seja missionário digital. Pastor Carlos Lima, que é o pastor aqui da igreja, estará disponível para você. Você pode entrar aí no WhatsApp dele. Tem aqui o WhatsApp dele. Vamos chamar ele. Chama ele aqui, ele já vai entrar, tá bom? Fechando aqui. Olha só. O senhor inverte aqui a câmera para mim, que eu vou mandar para o senhor. Aí, onde é que inverte aqui? Pronto, olha lá. Então, olha só. Vamos chamar aqui o pastor Carlos Lima. E aí você já se conecta com ele. Pastor Carlos Lima estará disponível para conversar com você, então. E você faz a inscrição lá com ele. Qualquer dúvida mais, você pode tirar. Hoje à noite, 10 horas, nós temos o Que Palavra. O Que Palavra hoje, nele nós conversaremos sobre ministério, sobre os desafios do ministério, tá bom? Então, é outro momento bom, outra coisa boa que você não pode perder hoje, 22 horas, uma conversa sobre ministério, agruras, desafios, oportunidades do ministério, hoje à noite, 22 horas, depois do Conexão, tá bom? Pastor Carlos Lima está aí, olha só, dirigindo e fazendo live. Que pois é, não, eu estou parado aqui. Que mora no Palavra da Vida e quer participar. Fala para o pastor aí, isso. o celular dele. Mora no Palavra da Vida, quer participar, conversa com o pastor Carlos Lima. Isso. Fala aí seu contato, pastorzão, dá uma saudação. Graça e paz, como que acham você? Graça e paz, queridos. Palavra boa demais. 15 minutos aí com o Hernandes, com o Amauri. Já foi bom demais. Imagina ficar lá 4 dias com esses homens em Atibaia. Bom demais. Você não pode perder. O meu contato é 11 99381 2917. Entre em contato comigo e eu vou explicar para você direitinho como é que você deve fazer a sua inscrição e participar conosco nesse momento maravilhoso aí. Muito bem, maravilha. Abração aí, pastor Carlos. Você guardou aí, só dá uma repetidazinha no número, que aí quem estava desatento pega agora. 11 99381 2917. Lá na bio tem um número para você, se você quer mais informações, saber mais aí detalhes de como participar. Dá muito tempo para você. Entre em contato comigo. Isso. E eu vou dar todas as informações ali. Ele dará todas as informações, dá para parcelar até no cartão lá. E aí
você vai ter esse tempo precioso conosco, tá certo? Temos mais lives essa semana? Temos mais live. Amanhã, meio-dia, nós voltamos, mais uma live, mais uma conversa sobre esgotamento ministerial, sobre desafios ministeriais, tá bom? Nós teremos aqui a live com os nossos preletores amanhã, quarta-feira, com aqui o Elias, o Robson, e aí você ajuda a divulgar, ajuda aí, tá bom? Semear para o coração de outros pastores, com certeza você vai abençoar, jogar uma sementinha de ânimo, de encorajamento no coração de um pastor, de um líder, através da live de amanhã, tá certo? Encontro marcado com você, vou só fechar com uma oração. Olha aí, muito bem. Pastor Carlos está aí à tua disposição. Estou aguardando o contato. Maravilha. Vamos fazer uma oração? Deus, em nome de Jesus, abençoe pastores, líderes que estão ouvindo, que foram ministrados nessa hora através dessa live. Derrama sobre eles graça, derrama ânimo, derrama alegria, derrama fé, renova a esperança, renova, Deus amado, o desejo, o ardor ministerial. Amém. Livra, Deus amado, de irmãos que abandonem, como o pastor Hernandes, isso aqui não tem volta, é um chamado, é uma vocação. Então, Deus, renova no coração desses líderes a alegria, o ânimo, o fervor, a esperança, e Deus eterno, ajuda-nos ainda a frutificar muito, muito para a glória, para o reino do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Fecho aqui com a palavra de Jesus. Tem bom ânimo. Vai em frente em nome de Jesus. Amém.